Saudação, amado missionário, tudo bem? Você que ama missões, você que está envolvido no serviço de missões. Estamos aqui com mais um vídeo desde a nossa base de apoio em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, nossa base aqui do projeto, né? O Programa de Apoio Evangelístico. Bom, hoje eu tô com mais um vídeo, a gente falando aqui, vocês vão levar mal nosso fundo musical, vocês sabem que aqui tem que ter aquelas galinhas, os passarinhos, né? Hoje eu vou falar mais um vídeo. Vamos trazer mais um vídeo aqui, a gente falando um pouco mais sobre as etnias, tá? A gente falar sobre as etnias. O pessoal já deve estar abusado aí, né? O pastor tanto fala de etnia, não parece que não tem mais amado. Esse é um assunto que é um dos assuntos mais ignorados por parte de missionários. É impressionante, é impressionante. Eu estou falando isso porque 10 anos eu estive trabalhando no Paraguai e nós recebemos grupos que vinham do Brasil. E no Paraguai nós trabalhamos bastante com a comunidade Guarani, a etnia Guarani no Paraguai. Durante aquele período que a gente fazia o trabalho ali no Paraguai, as pessoas viam o nosso trabalho pela internet. Teve uma época que não era nem tanta internet, né? Vinha uns irmãos que faziam algumas reportagens, colocavam em revista de missões. Isso saía no Brasil inteiro. E a ideia que as pessoas tinham era que a igreja, aquela determinada igreja, que era a nossa igreja, a igreja trabalhava com tribos indígenas. E ficava com esse negócio, tribos indígenas. Ah, vamos lá para trabalhar com eles, vamos lá com eles também, que a gente quer, a gente ama tribo indígena. Tribo indígena, tribo indígena, tribo indígena. Amado, é impressionante. E a gente via a completa ignorância sobre essa questão do tribo indígena. Era um rótulo genérico que eles davam para trabalhar com as etnias, mas não tinha um foco em si. Quer ver outro foco genérico que é usado em missões, que as pessoas, né, que é envolvida em missões de forma errada, ignorante, eu não sei se tem pouca gente ensinando sobre isso, né? Eu, pelo menos, pouquíssimas vezes eu vi gente falando isso em culto de missões, conferência de missões, não se fala isso em conferência de missões, né? Às vezes simpósios com pessoas específicas, mas eu nunca ouvi, tá? A realidade é essa. Mas outro tema, outro assunto também que é muito usado, muito genérico, é aquele negócio, Deus missões, Deus vai me levar às nações, o Senhor me chamou às nações. Então esse negócio de falar as nações, Deus me chamou às nações, ou então vou trabalhar com tribos indígenas, povos indígenas, os indígenas. Isso, essa questão de trabalhar com esse ponto genérico, amado, tira a tua capacidade de você se preparar a um ponto específico, uma etnia específica. E lembre-se, se você vai para um determinado local e região e ali tem 3 etnias, saiba que as etnias muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes elas falam línguas diferentes, elas estão falando línguas diferentes, elas têm uma forma de se estruturar, se elas estão reunidas, essas etnias elas estão reunidas, elas têm a forma de estrutura, de valores entre elas, a forma delas enxergarem o mundo, os interesses pessoais dessa própria etnia, cada etnia tem isso aí. E se um missionário não tem, se ele olha para aquela região e fala, não, vou trabalhar com tribos indígenas, ou então, eu vou às nações, eu vou para Bolívia, eu vou para o Peru, as nações. E se a pessoa não tem uma preparação específica, essa pessoa vai fazer um trabalho muito, muito, muito superficial. Trabalho superficial, o nome já está dizendo, não há profundidade. Trabalho superficial, os passarinhos aqui, ó, bem, você não precisa nem colocar fundo musical. Trabalho superficial não tem profundidade, é lógico, né? Trabalho superficial é aquilo que a gente chama de encher linguiça. Já ouviu falar esse termo? Encher linguiça? Então vamos ao ponto, vamos logo ao ponto aqui. O que nós ganhamos quando a gente vai fazer o trabalho de missões, a gente tem um foco na questão das etnias? O primeiro ponto que a gente ganha, amado, é o cumprimento da grande comissão, tá? A gente já tem falado isso bastante aqui no nosso canal. Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus disse, versículo 18, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulo a todas as nações. Aquela palavra nação significa etnias, aquela palavra, a outra tradução para aquela palavra é etnias. Então o desejo do Senhor é o seguinte, ide e fazei discípulo em todas as etnias. Então você vai desviar desse erro, muitas vezes, Deus me chamou para as nações. Aí o camarada vem aqui para a Bolívia
E ele vai ter um problema aqui, porque aqui são mais de 30 etnias aqui dentro. Etnias falando língua diferente, etnias que têm estrutura completamente diferente. E o problema é que muitas vezes a pessoa, quando ela chega aqui na Bolívia, ela quer desenvolver um trabalho, abrir uma igreja, desenvolver um projeto, e ela olha para a Bolívia como se fosse bom, é uma nação, mas olha por um todo. E isso não vai funcionar. Se ela vai desenvolver um projeto aqui, ela vai lá para o sul, existe um sistema diferente. Ela vem para cá, para Santa Cruz, aqui é o povo Camba. O povo movimenta aqui da forma diferente. Ela vai para Cochabamba, é o povo Quechua. Aqui perto tem o pessoal Guarani, tem os Guarádios, né? Os Guarádios aqui perto, tem os Adioreus, tem o povo, os Aimaras. São tudo povos diferentes. Bom, são mais de 30 povos aqui dentro. Aí entra naquele velho dilema do missionário brasileiro. Pastor, por que a gente chegou em Santa Cruz, fizemos o trabalho e deu certo? E quando a gente vai lá para La Paz é uma pedreira. Falta de preparação. Santa Cruz, o povo Camba, a distância cultural do povo de Santa Cruz é menor do que a distância cultural de La Paz, Oruro, Potosí. As pessoas de La Paz, eles têm uma cultura mais diferente, é bem mais diferente do que a cultura brasileira, quer dizer, é uma cultura mais distanciada, a distância cultural deles é maior e isso vai dificultar na sua linguagem, na sua comunicação. Deve-se haver uma preparação maior para poder fazer um trabalho naquela região. Então, quando você quando você vai fazer missões em um determinado lugar, quando você olha para um país, uma região, é lógico que a gente olha para um país porque entra a questão de documentação, preparação, né? De documentação. Tem gente que às vezes trabalha com o povo Quechua, e esse povo Quechua, ele entra no Chile, ele está aqui na Bolívia, ele está no Peru, no Equador chamado de Quichua, né? E aí tem as suas divisões dentro do povo Quechua, assim como também o povo Guarani, né? É uma família muito grande e tem as suas divisões, o povo Aymara também, e assim sai por diante. Então tem pessoas que às vezes vão trabalhar com o povo Quechua, eles pensam Quechua Peru, Quechua Bolívia, Quechua Equador, nós vamos estar trabalhando com o povo Quechua. E tem toda uma preparação, uma estrutura para trabalhar com esse povo dentro de nações diferentes. Esse é outro ponto também que a gente tem que pensar, que o povo Quechua da Bolívia é o povo Quechua da Bolívia. E aqui na Bolívia existe o Quechua do Norte, existe também o Quechua do Sul, que é a região dos vales da Bolívia. Existe uma diferenciazinha, né, na estrutura. E também, se você olha na internet, eles falam bastante sobre o Quechua do Sul e o Quechua do Norte. Mas aqui também o pessoal diferencia o pessoal Quechua da região de Chuquisaca, da região ali de Sucre, né? É um pouquinho diferente do pessoal de Cochabamba e o pessoal, os Quechuas da região dos vales. Então, isso para você ver como é que é a situação. E mesmo que se você vai trabalhar com o povo Quechua aqui na Bolívia, você tem que pensar o seguinte: Bolívia, o povo Quechua é o povo Quechua boliviano. Aí você vai lá para o Peru, você vai encontrar o povo Quechua peruano. Aí vai ter a mescla, aquela mistura, né, da cultura Quechua junto com a cultura Quechua peruana, no caso lá do Peru, né? Então você ter uma visão na etnia te faz primeiramente você conhecer a etnia. Tem muita gente que não sabe, o pessoal quer fazer missões aqui na Bolívia e eu pergunto, você já deu uma estudada, já deu uma olhada na questão das etnias aqui na Bolívia? O pessoal nem sabe que tem etnia aqui na Bolívia. Eu falo, você está em Palapaz, você já viu a questão dos Aimaras? Aimaras, isso aí é alguma tribo indígena lá em La Paz? E eis aqui outro erro, quando se fala de etnia, muitas vezes você pensa naquela etnia, o que é etnia? Etnia que são aqueles índios, estão lá no meio do mato, sabe, com aquelas ocazinhas, aquele negócio, fazendo fogueirinha, coisa e tal. Pensa na ignorância do tamanho do trem. Isso são muitas vezes os missionários que estão vindo para o campo. Quando a gente fala de etnia, pensa já naquele negócio da tribo indígena que faz fogo, que assa milho lá no meio do mato e coisa e tal. Aí quando a gente chega aqui, vai ver a etnia, você vai encontrar o pessoal que faz parte, a etnia é o povo daqui. Quer dizer, o povo boliviano, ele é formado por diversas etnias e assim vai. O Brasil é a mesma coisa, tá? É que a nossa visão nacionalista, de nação, ela é muito mais forte e essa visão, essa filosofia política nossa, essa visão de nação, ela tende a abafar a questão das etnias. Isso aqui é um ponto positivo para você, como missionário, olhar para as etnias. Você conhece as etnias, você reconhece as etnias, você respeita as etnias e isso te favorece em você ter maior comunicação com essas etnias. Eu vou falar aqui alguns pontos aqui de vantagem, bem rápido aqui, porque senão o nosso vídeo vai ficar comprido.
Quando você focaliza numa etnia, você tem a possibilidade de ganhar pessoas dentro da etnia, formar obreiros dentro da etnia, levantar uma igreja dentro da etnia e, posteriormente, você gerar uma independência. Porque quando uma igreja ela é formada por uma determinada etnia dentro da etnia, você também existe a maior possibilidade de você dar essa independência a essa igreja. Um dos problemas da visão nacionalista é justamente isso. A visão nacionalista dentro de missões, eu como missionário, quando vejo um país e olho para, vou alcançar a Bolívia, e eu vejo a Bolívia apenas como uma nação em si, normalmente eu tenho uma tendência de trazer a minha igreja como uma empresa. Então eu estou errando aqui. Igreja não é empresa, amado. E isso é o que acontece muitas vezes. As pessoas querem pegar o molde de igreja lá do Brasil como uma empresa e elas querem trazer e implantar aqui na Bolívia como se fosse uma sucursal, uma filial da empresa lá do Brasil. E é aqui nesse ponto onde muitos missionários vão bater cabeça, vão ter problemas e vai chegar aquele ponto de muitas vezes não fazer nada. Porque muitas vezes a igreja lá do Brasil, ela se estruturou de uma forma por causa da característica do Brasil. E aqui ela vai ter que se adaptar. O objetivo é deixar essa igreja, quando o missionário ele vem, não é trazendo a cultura do Brasil para cá, quer dizer, um evangelho abrasileirado como a gente já tem, mas é deixar que a própria igreja boliviana, no meio das suas próprias etnias, possa fluir, os obreiros locais. Isso favorece muito mais ao desenvolvimento, ao crescimento, à expansão da igreja local. Missionários que vêm com essa ideia de, muitas vezes, uma ideia empresarial, uma ideia nacionalista, e não olham para as etnias, eles procuram normalmente um local que é melhor de adaptar a sua cultura, quer dizer, a cultura brasileira. Isso vai cair muito aqui em Santa Cruz. Então eles vêm para cá, eles vão começar, vamos falar de uma igreja, né? Ele abre uma igreja e eles tentam moldar aquela igreja conforme a igreja na cultura brasileira. Eles vão tentar fazer isso aí. E aí aqui nós estamos tratando, principalmente aqui em Santa Cruz, nós estamos tratando com várias pessoas de etnias diferentes. Existe uma tendência muito errada de fazer com que as pessoas comecem a abandonar a sua própria cultura, suas próprias práticas culturais, que não tem nada a ver com pecado, tá? Estou falando aqui questão cultural, não estou falando de pecado, porque prática cultural, práticas de pecado tem que ser abandonada em qualquer cultura, que o evangelho chega e confronta isso aí, mas eu estou falando de práticas da própria cultura deles. Eles abandonam na intenção de ser aceito pela igreja, uma igreja que está trazendo muito mais uma cultura, seja local daqui de Santa Cruz, e uma cultura misturada com uma cultura brasileira. E esse povo pode ser que ele seja de uma etnia da região norte ou da região ocidental da Bolívia. E nisso a gente vai ver muitas vezes as irmãs tendo aquela tendência de querer deixar suas próprias vestimentas, a sua própria forma de falar, não querem falar seu idioma no meio da igreja, cantar uma canção no seu idioma nativo. Por quê? Porque está no meio de brasileiro que veio para cá abrir uma igreja brasileirada juntamente com os cambas, e para que possa ser aceito nesse ambiente, que existe muitas vezes essa pressão social, essa pessoa ela quer ser aceita pela igreja por causa do evangelho, porque ela foi conquistada pelo evangelho, então ela começa a deixar a sua cultura para ser aceita por uma outra cultura que está sendo imposta. Amado, no meu ponto de vista isso aí é um pecado, tá? Você como missionário, preste bem atenção nesses pontos, amado. Bom, eu tinha bastante coisa para poder falar, vou deixar aqui, você ganha muito, muito mesmo, e principalmente nesse ponto aqui, o ponto central. Estou trazendo aqui as visões, não é uma posição apenas minha, isso aqui são experiências de vários missionários, de trabalhar em vários lugares do mundo. Estou trazendo aqui para você, e eu espero que você possa abrir os seus olhos em relação às etnias. Quando você pensar em ir para o Peru, quando você pensar em ir para qualquer lugar, até mesmo lugares que não tem tanto esse conceito de tribo, né, de etnias, mas existem povos específicos, nativos, com culturas nativas específicas, por exemplo, a Europa, a próprios Estados Unidos, o Canadá, sei lá, se você for para um lugar assim, existe o seu povo. Você tem que ter essa percepção, senão você vai ter bastante cuidado, vai ter bastante erro, vai cometer bastante erro, né? E nós, como Igreja de Cristo, nós temos que entrar para gerar essa diferença. Bem? Bom, vou terminar aqui meu vídeo, terminou aqui. Peço para você se inscrever no nosso canal, tá bom? A gente está sempre colocando vídeo aqui sobre missões, e também eu te convido a você se inscrever para receber nossos e-mails, tá? Na descrição tem uma setinha por aí, você clica por aí, você vai na descrição
e tem lá, receba nossos e-mails de missões. Cadastra teu e-mail aí, toda segunda-feira eu estou mandando um e-mail novo para você, tá bom? Forte abraço, que Deus te abençoe.